Pastor Fábio, paz do Senhor, irmão. Ô, meu querido, paz. Eu posso conversar com o senhor um pouquinho? Pode sim, não só pode como deve. Não tá? Tudo bom, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Pastor, eu orei muito para vir até aqui, porque o assunto que eu trago para o senhor é um tanto quanto complicado, um tanto complexo, mas coisa de família, assim. O pastor, a única pessoa que pode me dar uma luz vai ser o senhor. Eu, juntamente com a minha esposa, o senhor sabe, a gente já tem um filho, e eu acredito que até, não sei se é pecado, pastor, falar que foi um acidente, mas acidente de percurso, mas ela engravidou de novo. E assim, a gente optou por tirar esse filho. E é um processo que já está em andamento, pastor, mas que eu acho que o Espírito Santo está me incomodando, assim, a gente, tanto a mim quanto a ela. A gente conversou muito antes de eu vir aqui, e eu vim aqui para ver se o senhor me orienta, o que é que o senhor pode fazer por mim, o que é que o senhor me tirar dessa aflição. Eu estou muito aflito, não consigo dormir, mas é uma decisão que inclusive já está em andamento. A gente já tem até data marcada para tirar esse filho. E eu queria ver o que o senhor pode fazer aí para nos ajudar. Bom, pelo que eu vi, é algo grave mesmo, né? Então, as coisas que são graves, e não só elas, devem ser tratadas de outra forma. Por isso que eu convido o irmão a orar para nós começar realmente trazer uma luz, né? Não a minha, mas uma luz da Bíblia, né? Da palavra de Deus. Vamos orar, meu irmão? Vamos orar. Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, ó Deus. Deus, que estamos aqui pela vida. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor permitiu nós estarmos nesse momento aqui e o Senhor nos deu essa vida. Amém. Usando nossos pais, meu Deus, para que pudéssemos vir a este mundo. Te agradecemos, te pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a nós, ao irmão Braulio, a entender a tua vontade na vida dele, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bom, meu irmão, se eu fosse descartar isso aqui, nós estaríamos perdidos, mas nós estaríamos indo pela legislação brasileira, né? Mas eu quero trazer uma luz bíblica. Foi para isso que o irmão veio aqui, não foi? Foi, irmão, estou muito aflito. Então, é a palavra de Deus que traz conforto, que traz luz, que traz direção, né? E é através dessa palavra que nós gostaríamos de começar. E lembrando algo lá do início, né? Em um dos mandamentos citado em Êxodo capítulo 20, como sexto mandamento, a Bíblia diz que isso é crime, é violar um dos mandamentos do Senhor. E eu creio que para nenhum ser humano é bom violar aquilo que Deus determinou, né? E eu gostaria de, com o irmão, eu ler, para não ficar em minhas palavras, o que diz a palavra do Senhor em Êxodo 20, quando vai realmente falar isso, quando ele diz, no capítulo 13, no versículo 13 do capítulo 20, ele diz: não matarás. O irmão entende que aborto é matar? Irmão, eu entendo. Pastor, eu entendo. A minha aflição acho que é essa, porque eu sei que é uma vida que está começando ali, né, que não tem culpa nenhuma. Eu chamo de um acidente de percurso, mas eu acho que é até pecaminoso falar isso, porque se essa criança foi concebida, né, foi pela vontade de Deus. E a gente acabou que nessa coisa toda, dessas problemáticas toda que a gente vive, e acabou que a gente está prestes a cometer, a gente pode chamar até de assassinato. Irmão Braulio, eu louvo a Deus, porque se o irmão veio aqui é porque o irmão
está sendo iluminado, não aqui, mas já foi iluminado porque o irmão é servo do Senhor. Amém. O irmão poderia, tão somente em casa com a sua esposa, decidir não contar ao pastor e ninguém sabia, mas ele sabe. Ele que ordenou, que diz: não matarás, né? O salmista, no Salmo 127, versículo 13, ele diz o seguinte, meu irmão: veja o que está na palavra do Senhor: eis que os filhos são herança do Senhor. Então, aquilo que Deus permite em nossas vidas é uma herança de Deus, é uma bênção. Amém. Né? E você cometer isso, qualquer ser humano, como é a sua situação, cometer isso, você está tirando o direito dessa criança vir ao mundo. Eu não sei se você percebeu na minha oração, agradecendo a Deus por nossos pais que nos permitiu estar nesse mundo. Depois de Deus, foi eles que nos permitiu, que eles poderiam também usar desse artifício de dizer: eu não quero porque eu tenho problema, tenho dificuldades financeiras, dificuldade disso, daquilo, e tem outras prioridades. Eles poderiam ter nos eliminado também, e nós estaremos aqui, né, conversando com dois servos do Senhor, tementes a Ele, que eu creio que você é temente a Ele, por isso que você está aqui, né, procurando o pastor, para juntos, e com a ajuda do Espírito Santo, chegarmos a um denominador comum, e esse denominador é a vontade do Senhor. Nós podemos perceber que o salmista diz que crime querer matar, não é, uma criança, né, um feto, né, muitos pensam que não há vida, mas a esposa do irmão nem sabia que existia um bebê na barriga dela, Deus já sabia. Então, quando nós nos colocamos contra isso que Deus já determinou, nós estamos indo não só de encontro à legislação brasileira, que é crime, como também contra a lei do Supremo Deus, Criador. Eu creio que o irmão não quer ir de encontro a esse Deus, e eu creio que há outras formas plausíveis para decidir sobre essa situação. Pastor, eu acho que eu vim no lugar certo, porque o Senhor não sabe o alívio que está me trazendo em relação a essas palavras, que passou por a gente desapercebido. Por isso a gente, né, se equivocou em estar marcando essa questão desse aborto, em estar marcando essa questão de ir contra a palavra de Deus, de retirar, né, uma responsabilidade que Deus nos colocou, que era de criar esse filho que Ele estava mandando. Eu me sinto até um pouco envergonhado, pastor. Não tem motivo para se envergonhar, não, meu irmão. Tem motivo para nós agradecermos ao Senhor pela decisão que Ele fez você tomar, né? Eu creio que levará isso para sua esposa e decidirão a forma que agradará ao Senhor, e a forma melhor é obedecendo a sua palavra. Você vê que o salmista disse que os filhos são herança e são como flechas na mão do valente. Ele está dizendo que no futuro esses filhos são como guerreiros que protegerão os pais. Então são herança do Senhor, jamais será empecilho para os irmãos, será sempre uma bênção. E quando a Bíblia diz que é uma bênção, é uma bênção. Não tem quem tire essa posição que é dada por Deus. Bom, meu irmão, eu creio que o irmão decidiu ao contrário do que o irmão entrou aqui. Está mais tranquilo, meu irmão? Estou tranquilo. Eu pensei ainda duas vezes, fiquei ali parado na porta pensando se entrava, não sabia como me dirigir ao pastor. Eu fui tomado pela vergonha também de abordar o assunto. Minha esposa, tão envergonhada que ela não quis nem vir comigo. Mas eu vou levar essa boa nova para ela, pastor. E assim, só temos que agradecer ao Senhor, porque na nossa oração de início, nós colocamos como um caso muito difícil, muito grave, muito complexo, né? E eu creio que não foi fácil realmente para o irmão chegar até aqui para comentar que estava disposto, né? Porém, angustiado, porque o Espírito Santo habita no irmão em tomar uma decisão tão grave, né? Tão errada, né? Então, por isso que nós oramos no início pedindo a Ele, e iremos orar também agora para agradecer, porque não foram as minhas palavras. Eu só aqui
só estaria passando o que a legislação diz, né, do nosso país, que é crime matar com poucas semanas de vida. Então, não resolveria nada. Talvez eu dissesse ao irmão que fosse para casa com a sua mesma situação. Mas como a Bíblia é nossa regra e ela tem essa luz para nos fazer tomar decisões certas, então vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Vamos estar disposto a orar e agradecer a Deus por esse momento. E é um momento de alegria, não é de tristeza não. Tristeza se o irmão tivesse feito o que estava determinado a fazer. Vamos orar. Não vejo a hora de chegar em casa para conversar com a minha esposa e a gente mudar essa decisão macabra que nós tivemos. Vamos orar, pastor. Amém. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por não desamparar a gente nunca, Senhor. Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, Ele falou que ao subir, deixaria o Consolador, que é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo me incomodou a mim e a minha esposa durante esses dias dessa decisão que a gente tomou, mas também nos encaminhou até nosso pastor, onde ele nos abriu os olhos para aquilo que estava de repente passando desapercebido pelaquela questão do nosso pecado, Senhor. Somos pecadores e eu ia cometer mais um pecado violável, Senhor, que era um pecado de morte. Muito obrigado, Senhor, por me dirigir até aqui, a conversar com o meu pastor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela vida do meu pastor e pela vida dessa criança que vai vir ao mundo com a orientação que eu acabei de ter agora do pastor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Glória a Deus por isso, né? Por essa situação, porque em várias situações pudesse acontecer isso, né, que o irmão fez aqui. É uma decisão acertada em servir ao Senhor. Isso não vem de nós, vem da palavra do Senhor. E quando precisar, estamos aqui para ajudarmos uns aos outros, meu irmão. E fique sempre à vontade para vir a esse lugar. Muito obrigado, pastor. Não vejo a hora de ir para casa. Deus abençoe e conta essa boa nova. Obrigado, Deus abençoe. Também. Fica com Deus, irmão. Tchau, meu querido.